e o Pai Nosso foi mudado. O pior é que muitos de nós que rezam o Pai Nosso modificado nem percebem ou não sabem que ele foi modificado. Até antes do Concílio Vaticano II se rezava assim: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Pai, perdoai as nossas dívidas. Nós devemos muito a Deus, somos devedores. Devemos tudo o que Ele nos deu e nos dá, desde a graça da vida e do amor que o Senhor tem por nós, até as graças que Ele nos dá todos os dias para continuarmos nossa caminhada nesse mundo. Essas graças são para que possamos andar no caminho estreito da salvação. Como agradecemos nós a tantas graças, a tanto amor que o Pai do céu nos dá? Acaso louvamos sempre? Procuramos ser fiéis o tempo todo? Buscamos o caminho estreito sem reclamar? Acaso pelo menos agradecemos? Lembramos disso? Não. Muitas vezes esquecemos de Deus, somos ingratos diante de tudo que Ele nos dá e ainda reclamamos, desobedecemos e pecamos. Nossa dívida é grande com Deus. Olhe para Jesus na cruz morrendo daquele jeito pelos seus pecados e você vai perceber o tamanho imenso da sua dívida para com Ele. O Senhor não merece de nós uma única ingratidão, um único pecado, por menor que digam que seja. Porque tem uma moda aí de dizer, é pecado leve, é pecado venial. Gente, pecado é pecado. Pecado é ofensa a Deus. Pecado é pecado, não deve ser feito. Quando começa a conversa de só o pecadinho venial, a pessoa já começa a avacalhar, já começa a achar que aquele não tem problema. E tem, porque todo pecado é uma ofensa ao Senhor. Você morrer com o pecado venial, você já não vai para o céu por isso. Vai ficar no purgatório. Aconteceu, nos conta aí a tradição na igreja com Santa Teresa d'Ávila. Ela ficou no purgatório um tempo por causa de um pecado venial. Não tinha pecado mortal, mas por causa de um pecado venial, até expiar o pecado venial que ela tinha cometido. Um pecado leve, pequenininho, já foi suficiente para ela não ir para o céu. Tem que buscar ser perfeito, como o nosso Pai que está no céu é perfeito, é o que Jesus manda. Mas não consigo ser perfeito. Procure pelo menos. Atue no sentido de buscar a perfeição. Pelo menos você está buscando. Todo pecado é uma ofensa contra Deus que nos ama muito. Mas a misericórdia de Deus é grande, e se nos arrependermos e pedirmos perdão, o Senhor sempre então nos perdoa e nos acolhe de volta. Porém, existe uma condição, uma limitação. O Senhor nos perdoa, só que é da mesma maneira que nós perdoamos. Essa é a limitação. Ele nos perdoa do jeito que você perdoa. Foi isso que Jesus ensinou. E agora ficou mais difícil, porque muitas vezes estamos prontos a pedir perdão a Deus. Esperamos que Ele nos perdoe, mas no geral nós não estamos dispostos a perdoar. Não é uma coisa que se aprende vivendo nesse mundo. Pelo contrário, o mundo continua pregando dente por dente e olho por olho, que já foi revogado por Jesus há 2000 anos atrás. A verdade é que nós precisamos levar em conta o fator diabo. Se você pudesse ver como o Padre Pio via, você enxergaria de um lado teu anjo da guarda e do outro lado o diabo, que está aí para perder a sua alma e muitas vezes tem mais que um diabo só, todos empenhados em perder a sua alma e te arrastar para o inferno. E o demônio conhece as Escrituras. Ele sabe que o Senhor quer que você perdoe seus devedores, aqueles que te fazem mal. Daí o mal te envenena para que você não perdoe, para que você odeie e até de preferência busque vingança. Tudo isso será um prato cheio para o demônio te acusar logo depois da sua morte, na hora do seu julgamento pessoal. Ele anota no caderno, viu gente? Então Jesus nos ensina que nós, para sermos perdoados, nós temos que perdoar também. Que nós seremos perdoados da mesma forma que a gente perdoar. E não se trata daquele perdão da boca para fora, não. Ah, tá bom, tá perdoado, fiz o que o senhor mandou, pronto. Não é isso. Não é isso não. Jesus diz que nós temos que perdoar nossos irmãos no íntimo, no nosso coração. Perdoar de verdade. E como Jesus vê o nosso coração, Ele sabe se nós perdoamos de verdade ou não. Perdoar dá trabalho. A lógica do mundo nos ensina o contrário. Mas o que nos interessa é a lógica de Deus. E já que Deus nos perdoa, apesar de todos os nossos pecados contra Ele, então nós também temos que aprender a perdoar. Devemos seguir o exemplo que o próprio Senhor nos dá e perdoar nossos devedores, assim como nós somos perdoados por Deus. Quando você entender que essa pessoa que tanto te ofendeu está sob a ação do demônio,
vai ficar mais fácil perdoar essa pessoa. Lute contra o ressentimento. O ressentimento não é de Deus, é o demônio que fica inspirando isso para você. E aqui tem um truque para você vencer o ressentimento. Toda vez que você se lembrar de alguém que te ofendeu, toda vez, porque o demônio fica, fazendo você lembrar, ressentir. Ressentimento, ressentir de novo. Sentir, passar por aquela situação toda de novo. Toda vez que acontecer isso, o demônio te lembrar de uma pessoa que te ofendeu, você reza assim: Senhor, eu perdoo essa pessoa, e se ela fez alguma coisa boa na vida, mesmo que tenha sido por obrigação, leve isso em consideração, Senhor, e salve a sua alma. Ou seja, toda vez que o demônio te tentar com o ressentimento ou com raiva, você vai e reza por aquela pessoa. Está usando uma pessoa para você ficar ressentido, reze por aquela pessoa. Resultado, você transforma a tentação em derrota para o demônio. Você vai ver que o demônio vai parar de te tentar com o ressentimento, porque desse jeito ele está trabalhando contra ele mesmo. Claro, ele quer que você peque e consegue que você reze. Ele quer que você fique ressentido, passando raiva, amaldiçoando aquela pessoa, odiando aquela pessoa. Você vai e reza por aquela pessoa. Que malandro é ele, Tá sendo bobo. Aí ele para de fazer isso, porque você já pegou o esquema. Toda vez você perdoa a pessoa e ainda por cima reza por aquela pessoa. Ele para rapidinho de fazer isso para você. Experiência própria, viu, gente? Eu descobri isso, o Espírito Santo me inspirou, o anjo da guarda ali trabalhando comigo e eu descobri isso. E funciona. Pode fazer que funciona. Daí ele cai fora e pelo menos nisso te deixa em paz. É isso aí. Simplesmente perdoe quem te ofendeu. Perdoe porque o Senhor te perdoa. Perdoe por obediência ao que o Senhor mandou fazer. E assim nós vamos seguindo por esse caminho estreito que Jesus nos mostrou, difícil de seguir, que exige que a gente renuncie a nós mesmos, que exige que tomemos nossa cruz e sigamos Jesus, mas que no final vai dar na salvação das nossas almas. Que assim seja. Amém. Agora você pode ajudar sem sair do YouTube. É isso mesmo. É só clicar no botão aqui embaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro. Você pode ser padrinho ou madrinha, você pode ser apoiador ou benfeitor do nosso canal. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro, aí você escolhe o valor que você vai nos apoiar mensalmente e segue os passos que o próprio YouTube vai mostrar para você. Aí você apoia o nosso trabalho, apoia a nossa TV a continuar anunciando a igreja verdadeira e denunciando a igreja falsa. Muito obrigado pela sua ajuda. Paz e bem.